Rogério, me diga uma coisa. E essa história da origem do violão tradicional brasileiro, que é o violão de aço? Queria que você contasse um pouco. Assim, ficou no imaginário, né, talvez por causa da bossa nova, o violão de Uhum. nylon. Não sei se a origem pode ter sido a origem do violão espanhol. Onde foi que se perdeu a tradição do aço e por quê, a sua opinião, por que disso? Não, E agora, a sua ideia desse resgate? não, eu acho que nunca se perdeu. O violão de aço ele sempre esteve presente na nossa música, né? E se a gente for analisar por dentro da história fonográfica brasileira, ele é um instrumento que está presente desde sempre. Até porque os regionais antigos, que eram os violonistas que faziam parte dos regionais, que na grande maioria das vezes eram violonistas acompanhadores, a grande maioria deles usava corda de aço, né? Acho que uma exceção era o Meira, também era um solista de violão e fazia esse trabalho de acompanhamento também. Mas o violão de aço, principalmente pelas mãos do Dino, né, os 7 cordas de aço, ele se tornou um instrumento muito brilhante e muito presente na história fonográfica brasileira, né? Desde a década de 50, o Dino gravou da década de 50 até 2006. Então, Foi um com dos músicos que certeza mais gravaram, né? Sem foi um dúvida. dos músicos que mais gravaram, né? Gravações em estúdio e tal, né? Então, é um instrumento assim que tem um som tão característico, assim, eu sou apaixonado, né? E a minha paixão verdadeira é esse instrumento, né? Eu já toquei o violão de 7 cordas de nylon, gosto do som, gosto do violão de nylon de 6 também, violão, adoro violão. Mas a minha paixão mesmo, o que me pega assim, o que me emociona é o 7 cordas de aço. E é a minha verdade, entendeu, Camilo? As pessoas que me conhecem desde que quando eu comecei, né, o Hamilton, o próprio Daniel, eles sabem que eu nunca toquei violão de nylon, né? Minha praia sempre foi 7 cordas de aço, e é até hoje. E o meu objetivo, assim, que eu sempre vou carregar comigo, é de propor para esse instrumento novas possibilidades, né? Para que ele seja um instrumento que tenha o que dizer, que tenha assunto, né? Não só como instrumento acompanhador, mas também como solista. Então, meu trabalho, desde sempre, desde o meu primeiro disco Pintando 7, tem esse foco de colocar esse instrumento na linha de frente, né? Os 7 cordas de aço solista. Pode ser também um instrumento acompanhador, mas não só acompanhador. Se o 7 cordas de aço quiser também ser um instrumento solista, ele também pode ser. Sem dúvida, você está sendo muito bem sucedido, né, com isso. É incrível essa nova linguagem, né, a sua linguagem, né, muito moderna para o instrumento. Realmente, com você, o instrumento teve outro patamar, né, assim, na opinião de muita gente, né? Eu fico muito feliz com isso. Muito mesmo. Rogério, quando eu estava falando do nylon naquele momento, é que teve um momento que não sei se pela questão do aço ferir mais, mas era uma coisa que sempre indicavam, né, para o iniciante, não, aqui é mais macio. Eu não sei se era por causa da bossa nova ou pela tradição do espanhol, essa coisa toda, mas que teve um boom danado. Eu acho que na época de Rafael, né, apareceu assim de nylon, Rafael Rapello. Eu acho que, por exemplo, isso são as pessoas que viram referência, né, Camilo? Por exemplo, o João Gilberto, quando pintou aquele som de violão macio, aquele som de nylon, todo mundo queria aquele som, né? Quando o Rafael apareceu, né? Quando o Dino apareceu, ressurgiu na década de 70, nas gravações, todo mundo queria tocar com aço, né? Você vê que o próprio Rafael tocava violão de aço, o Alencar, grandes, todos os 7 cordas que vieram depois do Dino, imitavam o Dino, e hoje, até hoje, né, eu carrego comigo essa herança do Dino, né,
desse som, né? E, por exemplo, quando o Rafael passou a tocar o sete cordas de nylon, né? E que ele colocou o violão no papel de solista também, os sete cordas de nylon, muita gente passou a tocar com o nylon também por causa do Rafael, né? E depois, quando eu vim com o meu trabalho solo, tocando aço, eu também vi várias pessoas voltando a tocar os sete cordas de aço. Inclusive pessoas que já tocavam nylon há anos, nunca tinham abandonado o aço para sempre e retomaram o aço. Então, isso foi uma coisa que me deixou muito feliz, entendeu? Então, eu acho que isso é normal, né? As pessoas sempre seguem alguma, como é que eu posso dizer, um desejo sonoro, né? Que você busca, né? Eu acho que é por aí. E sempre associada a uma grande referência, né? A grande referência no momento, ela vai Isso, eu acho que é isso. né? Quando você faz um trabalho que eu acho que as pessoas veem, que é um trabalho que tem substância, eu acho que sempre esse trabalho vai angariar seguidores, vamos dizer assim, né? Então, isso acaba virando um padrão que as pessoas querem seguir. Eu acho que é por aí. Eu achei muito interessante nessas minhas andanças pelo sertão, eu andando por Pernambuco, a cidade de Floresta, do Navio, que tem uma tradição de grandes violonistas, acompanhadores, aquele pessoal de ouvido assim muito desenvolvido. E tinha um senhor com 87 anos, eu fiquei até emocionado, porque ele viu a gente ensaiando e à noite, era um dia de Natal, ele estava na calçada de violão, rapaz, ele com um Del Vecchio, mais de 50 anos o violão, assim, acho mais de 60 anos, ele está com 87, o violão de aço, e ele tocando Guilhermano Reis, assim. Olha, que legal. Uma coisa, o cara com 87 anos na calçada, e tem outros lá também, todos com aço. Rogério, eu tenho uma lembrança de quando a gente se encontrou aí no Rio, para as aulas e tudo, que é uma foto sua. Você falou do início da carreira, de quando começou, do quão cedo foi isso, né? Essa imagem ficou na minha cabeça muito, ainda está, tempo. Que é uma foto tua tocando cavaquinho e Dino está do seu lado. O Dino está me acompanhando. Você não Eu tinha alcançava 13 anos ali naquela. e o pé aquela não foto ali alcançava o chão. era. Não, essa foto do pé não alcançava o chão é aquela mais antiga, que acho que eu tinha 7 anos. Lembra? Que é uma bem. Essa Rapaz, do aquela Dino eu já foto é estava maior. emocionante. Você diante de uma lenda, você não alcançava o chão. E como é que você se sente hoje, assim, sendo hoje o responsável pelo violão de 7 cordas, vamos dizer assim, responsável por uma nova época do violão, né? Defender essa bandeira aí. Eu penso da seguinte forma, o Camilo. Eu busco, assim, com o meu trabalho, cara, sempre fazer as coisas com muito amor, né? Independente de qualquer coisa. Quando a gente ama o que faz, você vai fazer aquilo de forma bem feita, né? Então, cara, uma coisa que eu procuro fazer, assim, sabe, é de dar a minha contribuição, né? E, assim, com muito respeito, principalmente aos caras que já fizeram tanto, né, por esse instrumento, eu tenho um respeito profundo, cara, e admiração, assim, né, pelo Dino, pelo Rafael, pelos irmãos Walter e Valdir, pelo Luizinho Sete Cordas, pelo Rafael Rabelo, né, já falei. E, bicho, né, o Carlinhos Sete Cordas, o Luizinho Sete Cordas de São Paulo, o Alencar de Brasília, enfim, uma infinidade de caras que são mestres, né, e que deixaram, assim, um legado que acho que é tão rico e é tão bonito, assim. Uma coisa que eu procuro fazer é sempre absorver a linguagem desses caras, né?
Até me desculpe se eu deixei de citar alguém, assim, por exemplo, tem o Zé Barbeiro também, que é maravilhoso, Zé Fernando Barbeiro. César, lá de Brasília, Augusto, de Brasília, enfim, o Edson, da Bahia, tem tanta gente boa, cara, o Bozó, Bozó né, e lá de Pernambuco, né? Eu Recife. estava falando com o irmão dele agora. É, pois Que vai é, então, contar de uma assim, história, de uma viagem. uma coisa assim que eu nunca quis, assim, sabe, Camilo, vou fazer uma coisa aqui, quero mudar. Eu nunca tive essa vontade, cara. Isso, assim, sabe, de eu ter muito. As pessoas falam, pô, o Rogério tem uma linguagem diferente e tal, a linguagem dele é revolucionária e tal. Eu fico muito feliz com isso, mas isso aconteceu de um jeito muito natural, entendeu? Eu sempre reverenciei e vou reverenciar até o dia em que eu morrer, cara. Até na outra, quando eu estiver do lado de lá, os caras que vieram antes de mim, entendeu? Porque isso é uma tradição muito antiga, né? Essa forma de se pensar a música, o contraponto de sete cordas, a maneira de pensar, essa forma de conduzir a harmonia, de fazer os contracantos, de propor as melodias secundárias, né? Então, assim, eu acho que todo mundo que quer tocar esse instrumento tem que ouvir os mais velhos, mas, assim, não é ouvir superficialmente, é ouvir profundamente e tentar absorver, imitar os caras, né, inicialmente, e absorver isso de uma forma que você entenda como é que essas pessoas pensam, para você, a partir daí, começar a imprimir sua forma de pensar, né, e você desenvolver a sua própria linguagem. Foi isso que eu fiz, né? Aí tive oportunidade de absorver informações de outras músicas, de outros estilos musicais, de outros gêneros, até de outros países, condensei numa coisa só e isso virou meu jeito de tocar, entendeu? Mas sempre procuro fazer isso com o pé fincado no fundamento dos mais velhos, né? É Sim, isso. a tradição, né? Tradição, exatamente.